Salve, salve, meus queridos! Vamos para mais um resumo semanal para dizer o que aconteceu de relevante nos mercados financeiros e no mundo político também, que afeta o mercado financeiro e os seus investimentos. E hoje a gente tem basicamente duas notícias, uma delas mais importante relacionada ao Brasil e outra relacionada ao nosso país vizinho, a Argentina. Primeiro, a questão do veto presidencial com relação à continuidade dos benefícios de folha de pagamento para alguns setores da economia. E essa atitude da nossa presidência colaborou bastante para uma queda da Bolsa Brasileira na última sexta-feira. Mas vamos entender um pouco melhor o que é isso e por que isso afetou o mercado financeiro e os seus investimentos. Essa desoneração de folha de pagamento é algo que entrou em vigor em 2011, então é algo antigo que vinha sendo renovado, porque começou como algo temporário, mas por diferentes aspectos econômicos ela foi sendo prorrogada pelo Congresso Nacional através de projetos de lei. E foi exatamente isso que aconteceu esse ano. A última prorrogação colocou esse benefício com a data final em 31/12 de 2023 e agora o Congresso já aprovou, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, por ampla maioria de votos, que essa desoneração deve continuar. E ela afeta hoje 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam mão de obra no Brasil. Então são aqueles tipos de setores que têm como matéria-prima do seu negócio a mão de obra, como, por exemplo, o setor de tecnologia, onde você precisa de diversos desenvolvedores, operadores e pessoas para entregar aquele produto final ou serviço final que a empresa se propõe a fazer. E antes desse benefício, a empresa era onerada em 20% sobre o valor da folha, ou seja, todo aquele custo que ela tem para manter um funcionário contratado via CLT, ela pagava 20% para o INSS sobre aquele valor. Com o benefício, ela passou a pagar entre 1% e 4,5% do seu faturamento bruto. E como consequência dessa redução, a teoria diz que haveria um aumento de emprego. Porque se você tem uma redução no custo para ter um funcionário, você precisa de funcionários para entregar o seu produto e o seu serviço, com esse alívio dentro do seu orçamento, a empresa iria contratar mais pessoas. E o fato de um governo que pauta tanto os seus discursos em questões relacionadas à manutenção e criação de empregos, colocar um veto em uma proposta de lei de prorrogação de benefícios que geram mais empregos é algo no mínimo curioso. E essa atitude gerou reações diversas no mercado financeiro e político, onde as pessoas envolvidas criticaram bastante esse veto e já começaram as articulações dentro do Congresso Nacional para derrubar esse veto, já que os parlamentares têm esse poder de derrubar o veto que um presidente faz. E como a proposta foi bem recebida pela Casa e aprovada sem grandes debates, em quase unanimidade, é bem pouco provável que esse veto não seja derrubado. E além do simples veto do presidente, também houve uma declaração do ministro Fernando Haddad dizendo que o benefício instituído lá atrás não gerou empregos, e tentando emplacar uma narrativa de que esse benefício não traz nada de positivo para os trabalhadores e para o país. Traria apenas ônus, reduzindo os valores que seriam direcionados para a Previdência Social se a alíquota se mantivesse em 20% sobre o valor da folha. E esse foi o pior momento de toda essa história, porque a partir disso, as empresas e instituições que são beneficiadas por essa prorrogação começaram a levantar dados e fazer declarações um pouco mais acaloradas, trazendo críticas em relação ao governo e a atitude do governo nesse momento, na posição do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, e com isso chegaram a algumas conclusões. Uma delas diz que, entre 2018 e 2022, os setores que são beneficiados pela desoneração da folha de pagamento contrataram 3 vezes mais funcionários do que os setores que lá em 2018 perderam esse benefício. E se considerarmos que essa pesquisa foi realizada com base nos próprios dados que são declarados para o governo, é pouco provável que ela esteja manipulada ou que não tenha sido realizada de uma forma concreta, o que demonstra que o ministro está um pouco distante dos reais dados que deveriam embasar esse tipo de decisão. Mas por que o ministro está defendendo essa ideia? Porque ele continua na meta de déficit zero no ano de 2024. E esse objetivo é nobre e é bom. Porém, dependendo do tipo de atitude que a cúpula da economia no país tentar tomar para atingir esse resultado, que é muito pouco provável que seja concretizado, pode acabar fazendo com que o governo, na verdade, se queime cartucho junto ao Congresso, que vai dificultar novas medidas mais para frente. Então, dentro do jogo político, é necessário que os agentes tenham um pouco mais de moderação nas ideias que vão propor para que não acabem sofrendo um revés dentro da política econômica.
E somado a essa notícia, também tivemos algumas pesquisas indicando que a Black Friday desse ano teria uma demanda menor em relação à Black Friday do ano passado. Essas duas notícias somadas que fizeram com que o mercado na sexta-feira caísse 0,89%, mas ainda assim o índice Bovespa vem subindo nas últimas semanas e é a quinta semana consecutiva de alta. Então estamos oficialmente num rally de final de ano, que é algo que os investidores um pouco mais antigos já estão relativamente acostumados a ver. No final do ano, a Bolsa Brasileira tende a subir e isso já é, de certa forma, esperado, aguardado pelo mercado. E um outro tema que tem sido acompanhado pelo mercado como um todo são as eleições argentinas. Já tivemos um resultado, foi eleito como presidente o Milei, que é um candidato que seria ultraliberal, de extrema direita, um tanto quanto radical, com várias opiniões. E o fato dele ter uma posição que para muitos é considerada até um pouco loucura, causava preocupação no mercado como um todo pelo mundo. Afinal, não dava para ter certeza do que ele faria e se ele seria tão radical assim. Porém, após a eleição, parece que ficou um pouco mais claro que no final, todo esse radicalismo, ou boa parte desse radicalismo, nada mais era do que estratégia populista para conseguir se eleger. E foi uma estratégia bem sucedida. Logo após a eleição, o candidato que agora é presidente da Argentina passou a adotar um tom mais moderado e a nem tocar no assunto de determinadas pautas. E isso trouxe para o mercado um certo alívio, porque se havia incerteza sobre se ele cometeria algum tipo de loucura, por assim dizer, que traria graves problemas para a Argentina e para aqueles parceiros comerciais mais próximos, como o Brasil, parece que agora ele não vai seguir essa linha e vai fazer as coisas com um pouco mais de cautela e seguindo uma linha um pouco mais central, principalmente na parte econômica. Devido a esse fato, já tivemos valorizações de empresas argentinas em mais de 30%, 40%, uma delas aumentou mais de 25% seu valor nos mercados em apenas um dia. E aí fica a pergunta, será que agora a Argentina vai conseguir voltar a ser a potência que já foi um dia com esse novo presidente? É pouco provável que uma pessoa sozinha, mesmo que tenha alguns aliados ali no parlamento argentino, consiga resolver essa quantidade de problemas tão grande que existe, principalmente na parte econômica da Argentina, apenas num período de 4 anos. Mas como todo processo precisa começar de algum lugar, talvez essa troca de poder na Argentina traga benefícios de médio e longo prazo para o país, se o presidente de fato tomar para si esse tipo de atitude mais moderada e aplicar também estratégias que sejam mais pró-mercado, que vai facilitar o investimento no país e negociação de dívidas, por exemplo. Em ambos os casos, o que a gente precisa fazer nesse momento é apenas ficar acompanhando, entender o que está acontecendo, o desenrolar disso, mas lembrando que no longo prazo a maioria dessas coisas não vai fazer nenhuma diferença prática e você tem que continuar fazendo seus aportes nos seus investimentos e fazer também o rebalanceamento e manter o equilíbrio dos tipos de ativos dentro da sua carteira. E por fim, tivemos o dólar fechando a semana em 4,89 e a continuidade das negociações entre o Ministério de Portos e Aeroportos com as companhias aéreas, onde o governo tem pressionado as companhias para abaixar o valor das suas tarifas, ou seja, o valor das passagens aéreas. Isso mostra, mais uma vez, que o investimento em companhias do setor aéreo é um investimento muito mais arriscado do que em outros setores da economia, porque as empresas aéreas não têm autonomia para quase nada dentro do seu negócio. Elas já são muito reféns do câmbio, afinal seus custos são em grande parte em dólar, principalmente o custo com combustível, que é o maior de qualquer companhia aérea. Elas já não têm controle total sobre os slots onde elas podem operar nos aeroportos e agora a gente tem interferência do governo também na precificação das suas passagens, o que vai acabar limitando o lucro das empresas, caso elas deem lucro. Ou seja, é um setor extremamente complexo, difícil de operação e que tem interferência por todos os lados, é atacado por todos os lados. Então é aquele segmento que é muito complicado você manter algum tipo de posição pensando no longo prazo. Apesar dessas notícias, tivemos uma semana relativamente calma e tranquila aqui no mercado financeiro brasileiro e por isso esse vídeo não ficou tão longo. Espero que eu tenha trazido informações que te ajudaram, te mantiveram informado e que auxiliem você na sua tomada de decisões nos investimentos. Valeu e até o próximo vídeo.